O Mar da Galileia, assim como é conhecido por estar no norte de Israel, mas cujo nome original é Lago de Genezaré, palavra que vem do termo aramaico Kineret, que fala de lira, de harpa, porque esse é o formato do Mar da Galileia. É, na verdade, um mar pequenino, 25 quilômetros de extensão por 12 de largura, nada mais é do que um alargamento do Jordão, formado pelas águas geladas que descem das cordilheiras do Líbano. No entanto, tem algumas características muito peculiares e particulares. Em primeiro lugar, o Mar da Galileia é o mar relativamente mais tempestuoso da face da terra. Durante 3 meses do ano, a navegação é totalmente proibida. E nos outros 9 meses, onde a navegação é permitida, com muita frequência, quem nele navega é surpreendido por algumas tempestades provocadas pelo corredor geológico que é formado pelos contrafortes da Galileia à direita de quem desce e pelas colinas de Golã à esquerda. Isso forma este corredor por onde os ventos que vêm do norte, ventos frios, também originados nas alturas das cordilheiras do Líbano, geram tempestades surpreendentes, inesperadas e de uma violência extrema. Eu já naveguei muitas vezes ali no Mar da Galileia, mas graças a Deus nunca fui surpreendido por nenhuma dessas tempestades. Até porque eu penso que seria terrível para mim, que com qualquer tipo de balanço, e por isso não navego, já passo mal. Foi num momento desses em que Jesus estava com seu grupo, com sua equipe, navegando, porque a maioria deles eram pescadores, eram homens do mar, eram homens que sobreviviam à custa da pesca, quando uma tempestade dessas, que não era surpresa, no entanto foi surpreendente pela agressividade, pela violência, ela estava acima da média. E eles, lá para as tantas, lutando com a experiência que tinham para enfrentar tudo que era contrário, observaram que na popa do barco Jesus de Nazaré dormia. E a pergunta inevitável é feita: como é que o Senhor dorme numa tempestade dessas? Porventura não lhe importa o que pode nos acontecer? E a Bíblia é de uma simplicidade extraordinária, quando apenas narra que o Senhor pôs-se de pé, ordenou ao vento, às águas, tudo se fez calma, e como consequência disso, aqueles homens que com ele andavam, mas não o conheciam, que com ele caminhavam dia e noite, mas ainda não haviam tido o que eu chamo de remoção do véu, revelação para conhecê-lo, senão do ponto de vista do conhecimento de qualquer um, de que seria um profeta a mais, de que seria um místico a mais, de que seria um outro novo evangelista, mas não havia neles ainda a consciência do ser que com eles estavam. E eles, quando vem um milagre, quando vem as águas calmas, eles pronunciam esta frase sobre a qual eu quero refletir nessa manhã, e perguntam uns aos outros o seguinte: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta não está sendo feita por estrangeiros, por pagãos, por sírios, por fenícios, até por gregos com sua mitologia tremendamente paganizada. A pergunta está sendo feita por gente que andava com ele.
A pergunta está sendo feita por gente que era da equipe, que o conhecia do ponto de vista da objetividade humana, ou, como eu gosto de dizer, viam com os olhos, mas não viam com a mente. Ainda havia uma nuvem a cegar, a bloquear. O Jesus que eles conheciam era apenas um Jesus do tempo e do espaço, tanto que quando ele ergue-se e exerce poder sobre as forças da natureza, o choque, a surpresa é tremenda e a pergunta é reveladora: quem é este? E como nós iniciamos o mês do Advento, eu quero refletir justamente sobre esta pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você que nos acompanha pela internet? Há muitas opiniões. O que se pode imaginar de opiniões sobre Jesus já existia naquele tempo. Um dia ele perguntou ao grupo: quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és algum dos profetas, outros dizem que és um retorno de João Batista. Enfim, as opiniões e as concepções são variadas. Quando subitamente Pedro tem o que eu chamo de revelação, a mente é desbloqueada, abre-se a mente para a verdade do Evangelho, e Pedro então é quem diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi uma dedução, não foi resultado de história, não é resultado de experiências místicas, mas foi o meu Pai quem tu revelou, quem abriu a tua mente e encaixou essa verdade que, como diz o reverendo Ariovaldo, nosso querido Ari, só quem tem os olhos abertos pelo Espírito Santo percebe. Do contrário, Jesus vai ser qualquer coisa menos o que ele é e o que a Bíblia diz que ele é. Para muitos ele é apenas um médico, e ele é o médico dos médicos. No entanto, esta visão focada só nessa realidade deturpa a verdade, porque ele é, mas não é só. Nós temos na igreja inúmeros casos de pessoas que foram curadas. Eu fui eu tive um câncer. Estou aqui contando a história. E há outros que estão contando a história. Há 8 anos eu fui levado a um bloco cirúrgico com um câncer. Hoje os meus médicos, os cirurgiões que me operaram, atestam que eu fui liberto, estou curado. Mas quando eu entrei no bloco cirúrgico, eu disse a Carmen: fique tranquila que não é hoje. Deus acabou de me dar uma palavra, Salmo 27:14, estou aqui. Às vezes brinco, digo que estou fazendo hora extra, ela fica brava. Mas não é só isso, é isso, mas não é só isso. Quando o foco é só nisso, a igreja, a comunidade é reduzida a uma visão monofocal. Reduz-se Jesus só a isso. Há outros que o têm como peça decorativa, talvez seja o que mais tem. Há muitas pessoas que, quando vão montar um apartamento, incluem na decoração uma Bíblia deste tamanho. Nas repartições públicas, nas oficinas mecânicas, pendurado nos retrovisores dos automóveis, nas janelas, nas paredes. Ouvimos o testemunho uma vez de um jovem que antes da conversão estava em um motel em adultério e percebeu um crucifixo e teve, segundo ele, entre aspas, o cuidado de virar. E eu disse a ele brincando: bastava botar um óculos escuro. Como se fosse essa a teologia da presença do Senhor. Está por aí. Nos ambientes mais corrompidos de Brasília, onde os escândalos são produzidos na velocidade de usinas, ele está. Então ele tornou-se ornamento, tornou-se pingente, tornou-se peça decorativa. Há outros que o têm como peça de publicidade.
adesivo de carro, camiseta, boné, chaveiro. Há Jesus para todo gosto, para qualquer tipo de consumo. O mercado está repleto. A própria igreja, lamento dizer, mas é verdade, tornou-se agente desse movimento mercadológico, onde a fé foi substituída pelo lucro, e nós enfrentamos uma dificuldade tremenda para, sendo fiéis, ter credibilidade naquilo que pregamos, porque a deturpação tomou conta. Para outros, é um Cristo mistificado e não respeitado, não inspira nenhuma reverência. É o Jesus do rock pauleira, é o Jesus do heavy metal, é o Jesus enredo de escola de samba, é o Jesus que nas borracharias está exposto num quadro ao lado da última capa da Playboy. É o Jesus que está nos bares com o ornamento onde muitos enchem a cara e saem para cometer agressividades contra a família, contra os outros e até contra si mesmo. É o Jesus que está na foto ao lado do clube campeão, desde que não seja aquele, né? Eu fui falar para um time de futebol aqui, que vocês conhecem, e o presidente depois me chamou e disse: bispo, eu estou fazendo uma força enorme para trazer fulano de tal, um craque. Peça a Deus para me ajudar. Eu digo: arrume outro, eu não. Por algumas razões que eu não vou lhe dizer. Mas está lá. Recentemente eu vi uma cena, eu não sou de me chocar com muita coisa, porque eu acho que puritanismo não leva ninguém a nada, senão a hipocrisia, e há uma fé de fachada, de desempenho, de teatro. Mas recentemente um grupo de mulheres seminuas foi para a Praça do Vaticano, cada uma tendo na mão um crucifixo e fazendo cenas obscenas com crucifixo. São pessoas que não têm a revelação de quem ele é. Inclusive com o corpo, com frases agressivas, ostensivas, acusadoras. E ali estavam. Ele está exposto ao Jesus dos espiritualistas, dos místicos em geral. Alguns o tornam semelhante a Buda, Siddhartha Gautama, que do ponto de vista dos princípios filosóficos há muita coisa que se deve respeitar. Mas compará-lo a Siddhartha Gautama é reduzi-lo apenas a um homem com virtudes. Outros o comparam a Krishna. Outros dizem que ele viveu na Pérsia, na Índia, no Tibete, e que tornou-se um yogi perfeito. Há o Jesus dos teólogos, dos pensadores, daqueles que o veem enquadrado dentro de uma formatação. Teólogo tem mania de dizer Deus é isso, como se Deus pudesse ser enquadrado numa forma, e esquecem da verdade bíblica de que na grande maioria da vida Jesus trabalhou na marginalidade, isso é, por fora dos limites da própria religião. Recebeu pecadores, recebeu prostitutas, comeu com pessoas desvirtuadas. A única classe com a qual ele não conseguiu se entender, por incrível que pareça, foi com os religiosos da época. Há outros que o reduzem a mercado. É oferecido como um produto a ser consumido. É oferecido como alguém que trata apenas dos efeitos e não das causas. É oferecido àqueles que reduziram a vida ao bem-estar, principalmente numa época sociologicamente conhecida como pós-modernidade, onde o hedonismo impera, dita, toma conta, onde o critério de aferição foi reduzido a isso, bem-estar. Se eu me sinto bem, é bom. Não é. Nem tudo que faz me sentir bem é bom. Jesus torna-se uma espécie de investimento, seja ele emocional, financeiro. O que tem de gente achando que Jesus é casa da moeda, não é brincadeira. Para outros, ele é um ser exaltado.
Se você perguntar a um muçulmano quem é Jesus, ele vai responder com o que o Alcorão diz: o maior de todos os profetas. Está lá escrito. Eu tinha um amigo no Egito, um guia de turismo, que às vezes que eu ia ao Cairo, nos encontravam. Depois eu não sei mais o que aconteceu. E tínhamos discussões bem-humoradas. E numa delas ele me disse assim: não sei por que vocês gostam do povo de Israel e não têm afinidade conosco, nós somos filhos do mesmo pai, Abraão. Eu digo, o problema está na mãe, não é no pai. Então você pare um pouco, esqueça a figura do pai e estude a mãe, que você vai perceber as diferenças. Se você perguntar a um mormon, aos que foram liderados por Joseph Smith, e que hoje se constitui na instituição igreja segunda mais rica do planeta, quem é Jesus, eles vão responder: é o co-autor da salvação. Co-autor da salvação. Se você perguntar a uma testemunha de Jeová quem é Jesus, ela vai responder: é a maior criação de Deus. É a maior criação de Deus. Se você perguntar a um político quem é, ele vai dizer: foi um revolucionário. Se você perguntar a alguém da nova era, que é esse caldeirão místico que comporta todas as coisas, é como boleia de caminhão, lembra dessa história? Há sempre lugar para mais um. Eles vão dizer que é mais um no panteão das divindades. Se você perguntar a um kardecista, ele vai dizer: é um espírito de luz. Se você perguntar a um psicólogo, como perguntaram a Norman Vincent Peale na Quinta Avenida em Nova York, ele vai dizer: é a mente mais sadia da história. Afinal, quem é Jesus? Por que 20 séculos depois, aquele menino que nasce numa estrebaria anônima, num recanto do Império Romano, continua sendo o ser mais cultuado, que transforma a vida, nações, muda civilizações, que prega o amor como fundamento de fé e vida? Quem é ele? Como perguntaram os apóstolos, os membros da equipe: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós perguntamos quem é, diante de tantas vertentes, tantas opiniões, tantas indicações, tantas possibilidades de transformá-lo em mais um. Queridos, em primeiro lugar, ele é diferente, porque ele é pré-existente. Ele antecede esse tempo e espaço historificado que nós conhecemos, porque a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João, no prólogo do Evangelho, capítulo 1 e verso 1, João usa a palavra enarquê, arquê, de onde vem a arqueologia. E João diz: no princípio era o verbo. No princípio não só como começo, como Gênesis, mas como postulado de criação e construção. João está dizendo: no princípio, o arquê de todas as coisas é ele. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No texto original está escrito que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra estava diante de Deus, frente a frente, e a palavra estava dentro de Deus, e a palavra era o próprio Deus. Jesus não é Jesus apenas quando chora na estrebaria ou nos braços de Maria. Jesus não é Jesus apenas quando entra na dimensão desse planeta doído e sofrido e machucado. Jesus precede, antecipa, ele é antes de todas as coisas. Na visão gloriosa na ilha de Pátmos, ele mesmo disse a João: eu sou o alfa e o ômega, tudo começa em mim, tudo acaba em mim. Eu sou o início de todas as coisas e eu sou o fim de todas as coisas. Por isso que nós cremos que a história não terminará como o homem quer. Não é Obama, não é nenhum ditador,
não é nenhum líder político, não é a União Europeia, não é ninguém que vai dizer como, onde e quando a história vai acabar, não é Fukuyama, o japonês, é Jesus de Nazaré. Ele tem as rédeas. Como vê isso? A mesma experiência de Pedro. Não é por lógica, por dedução, por teologia, por pesquisa, por experiências sensoriais, é pelo milagre da fé que vê o que não se vê. Nada nem ninguém é comparável a ele. Ninguém. Ninguém disse: se o teu inimigo tiver fome, prepara um prato gostoso para ele. Se o teu inimigo tiver sede, dá uma água geladinha, fresquinha. Se alguém te obrigar a andar 1 milha na marra, anda 2. Se alguém te ferir numa face, sufoca o ímpeto do ódio e da vingança oferecendo a outra. É por isso que Napoleão Bonaparte disse ao Júlio César: construímos impérios à custa de muito sangue derramado. Jesus construiu um império eterno derramando apenas o seu próprio sangue. Jesus é superior a tudo isso. Ele é superior a Buda, Maomé, a Confúcio, a todos os que se nomearam divindades para estar ao lado ou substituí-lo. A sua singularidade é total, ele é irrepetível, ele é mais do que alguém que fez. Foi o único ser, possivelmente na história da humanidade, que não foi julgado e condenado por atos e obras, mas pela identidade, não havendo como acusá-lo, porque não fez mal algum a ninguém. Toda a montagem jurídica para condená-lo foi em cima da identidade. Ele se fez igual a Deus. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Felipe, tu já andas comigo há tanto tempo e ainda perguntas qual é o caminho? Olha para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nunca Jesus apontou soluções externas. Meu filho, você está doente? Vá na cidade tal, na rua tal, vira a esquina tal, tem uma casa lá, tem uma mulher virtuosa, poderosa, peça para ela lhe curar. Não, vem a mim. Quem tem sede, vem a mim e beba. Estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, estressados e tensos, venham a mim e eu aliviarei vocês. O nosso problema é que nós vivemos de endereços, de pessoas, de cultos, de experiências. Nós queremos encontrar fora dele respostas que somente ele tem. Ele é alguém que ele é sacerdote, profeta e rei. Ele foi o único que disse: bendizei aos que vos amaldiçoam. Trocando em miúdos, bendizer é dizer bem, é falar bem. Maldizer é dizer mal. Falem bem de quem fala mal de vocês. A natureza humana não está programada para isso. O apóstolo Paulo disse: finalmente eu vi como fora de tempo. Josh McDowell, professor na Universidade de Harvard, cristão assumido. Josh foi um homem, ele esteve no Brasil há pouco tempo, que se confessava ateu ou, na melhor das hipóteses, agnóstico. E um dia, depois de várias discussões com alunos cristãos da Universidade de Harvard, ele mesmo conta que tomou a decisão de estudar. Disse: eu vou estudar esse negócio. Não quero mais ouvir a opinião de ninguém. Não quero mais ouvir o que fulano deu. Eu vou estudar. E começou a estudar. Tanto que ele diz: a minha conversão não foi mística, foi intelectual. Ele diz: eu não vi relâmpago, eu não me arrepiei, eu não tive sensações. A minha conversão foi pelo entendimento.
A minha conversão foi pela compreensão. E ele diz no seu livro Mais que um Carpinteiro, que é um best-seller mundial, ele diz assim: você só tem 3 alternativas para Jesus de Nazaré. 3. E ele diz: a primeira, ele era um mentiroso. Você pode crer que ele era um mentiroso, de Josh McDowell. Porque se ele disse o que disse, se ele disse que fez o que fez e que era quem era, e tudo isso não é verdade, ele foi o maior mentiroso que a terra já conheceu. Josh continua e diz: você tem outra alternativa. Ele era um demônio. Porque diz McDowell, nos últimos 2000 anos, muitos morreram por ele, deram a vida por ele. E diz McDowell, ninguém morre por uma mentira. Ninguém dá a vida por uma mentira. Muitos derramaram o próprio sangue, gente inocente. E se ele disse o que disse não era verdade, e milhares morreram porque creram no que ele disse, ele não era nem só mentiroso, ele era um demônio. E Josh McDowell conclui dizendo: a terceira alternativa é você crer que ele era quem disse que era. E foi a que me restou. Tinha um relacionamento tumultuado com um pai alcoólatra. Depois que entregou a vida a Jesus, o próprio pai o procurou e disse: se quem transformou você do que era no que é foi Jesus, eu quero também viver com ele. E assim, queridos, nós dizemos como o apóstolo Pedro: finalmente fomos testemunhas da sua majestade. Ou como o centurião romano que ao pé da cruz bradou: verdadeiramente este era filho de Deus. Renan, o filósofo francês ateu, ao aproximar-se da morte, confessou: se tudo o que Jesus disse fosse invenção, ainda assim ele deveria ser adorado. Ainda assim ele deveria ser cultuado. E completa dizendo: o seu reino jamais terá fim. Todos passam. Eu gosto, e já contei aqui e repito, de dizer o seguinte: se nós pegássemos um avião, fizéssemos um grupo com o Rubinho, como a gente tem feito, e disséssemos: Rubinho, vamos lá para o Nepal, para o Tibete, caminhar por onde Siddhartha Gautama, Buda, caminhou. Nós iríamos encontrar pessoas virtuosas, de caráter limpo, gente simples, boa. Essas pessoas iriam nos contar coisas lindas que ele fez. Mas sabe onde essa história, onde essa excursão iria terminar? Ao pé de um túmulo, com uma lápide: aqui jaz Siddhartha Gautama. Se nós disséssemos: Rubinho, agora o grupo é para Meca, vamos para o centro nervoso do islamismo, vamos para a Pedra de Caba, nós iríamos encontrar milhares e milhares que vão do mundo inteiro, que iriam nos contar as virtudes de Maomé, o que ele fez, o que ele realizou. E há muita coisa boa, mas nós terminaríamos a nossa viagem exatamente ao pé de um mausoléu extraordinário, onde milhões se reúnem todos os anos, possivelmente lendo uma lápide no mármore de primeira, dizendo: aqui jaz Maomé. Mas se nós fôssemos hoje, como já fomos o ano passado, em 2010, como eu já fui dezenas de vezes desde 1977 para Israel, nós iríamos andar de norte a sul, de leste a oeste, vendo as pegadas do Senhor Jesus, e terminaríamos
a nossa excursão, onde terminamos o ano passado e onde eu sempre quis e gosto de terminar, no Jardim de Arimateia. Ali há dois momentos fundamentais dos três grandes do cristianismo. Ali está a colina do Calvário, o Gólgota, tosca, rude, feia, não há plástica, não há beleza, era lugar de mortos. No entanto, foi ali que do alto da cruz ele disse: está pago, está consumado, está quitado, não há mais dívida. Quem crê será curado, será salvo. E logo à esquerda, cavado numa rocha, está um túmulo sem epitáfio, porque está vazio, limpo, cheiroso. É um dos lugares que eu mais gosto de entrar, porque não tem cheiro de morte, tem cheiro de vida. E a única coisa que tem escrita lá, em madeira simples na porta, é a frase que ecoa pelo universo: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Quem é Jesus para você? Eu tenho dito que é fácil levar uma cruz no peito. Difícil é ter peito para levar a cruz na vida. Quem é Jesus para você? É mais um no panteão dos deuses? Quem é Jesus para você? Um líder? Um revolucionário? Um místico? Um yoga? Mais um virtuose? Quero concluir com a opinião do apóstolo Paulo. O próprio Josh McDowell diz que para um judeu como Paulo, formado em 4 grandes universidades da época, invejado pelo mundo grego, pós-graduado aos pés de Gamaliel, McDowell diz: para o indivíduo com essa formação, cair diante de joelhos de um nortista, de um galileu, de um nazareno, e abrir a boca e dizer, chamá-lo de Senhor, é algo muito grave. E esse mesmo Paulo, a mente mais brilhante do cristianismo em 2000 anos, quando ele escreve a sua carta à igreja em Roma, ele fala da ressurreição do Senhor, e ele diz assim: porque para isto mesmo ele morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. E ele usa a palavra grega Kyrie, que significa aquele que a tudo domina, em todos os lugares, em todas as circunstâncias e em todas as épocas. Jesus não é outra coisa, não é nada aquém do que a Bíblia diz. Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. E por isso, há um louvor que nós cantamos, que começa apresentando o Senhor como servo sofredor, e conclui apresentando como Senhor glorioso, virá em glória. E a Bíblia diz que todo olho verá, e muitos baterão no peito. Queridos, eu gosto dos presentes de Natal, gosto. Quem quiser me dar, fique à vontade. Se for comida, tem que ser diet, porque eu sou diabético. Gosto das lâmpadas. Me sinto menino vendo a ornamentação. Gosto das canções de Natal. Os americanos têm uma que diz: Twinkle, twinkle, little star. Brilha, brilha, estrelinha. Final do mês, embora a data não seja precisa, o que importa não é a exatidão da data, é o evento. É que ele veio. Milhões e milhões de irmãos nossos, em grandes catedrais, em pequenas capelas, ao relento, nas selvas. Gente como eu vi por trás da cortina de ferro nos anos 80,
que não podia ter luz, ter som, que arriscavam a própria vida. Ontem eu citei no cursilho a história de um padre no campo de concentração de Auschwitz, jovem, querido, amado, todo mundo queria bem a ele. Quem conta é Elie Wiesel. E um dia programaram uma inspeção para o galpão onde eles estavam e procuraram esse padre e não acharam, e ficaram preocupados. E era inverno, nevava de forma violenta, e uns 2 ou 3 corajosos que amavam muito aquele jovem disseram: vamos procurá-lo. E Elie Wiesel disse: fomos surpreendidos por uma cena. E Elie Wiesel disse: eu não sou cristão, eu sou judeu, mas eu não me contive. Estava o jovem sacerdote em plena nevasca, ajoelhado numa vala, tendo nas mãos um copo com água e na outra uma bolacha, para celebrar solitariamente a sua própria Eucaristia. Não havia pão nem vinho. E Elie Wiesel, que mais adiante disse: em Auschwitz não morreram só meus pais, morreu o meu Deus. Diz que confessava toda vez que lembrava desse fato, ficava emocionado. Nós estamos aqui, queridos, e se não fosse assim, eu não estaria. Eu não tenho temperamento para isso, porque Jesus está vivo, presente, e tem as rédeas na mão. E como diz Dom Paulo, se não deu certo é porque não acabou. No fim, tudo dará certo. Estamos aqui porque Ele vive. Não acompanhamos um cadáver, não vivemos de memória. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. É por isso que celebramos o Natal. É por isso que nesse mês somos gratos a Deus, porque de alguma forma, em algum momento, aqueles que creem tiveram o véu removido. Já lhes contei a experiência que tive em Porto Alegre dos anos 80, que nunca mais saiu da minha mente. Ele está vivo. Doa quem doer. A Bíblia diz: todo olho verá e toda língua confessará, dos céus, na terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, e sobretudo a nossa vida, para que Ele cuide, construa